nosso Deus. Porque santo, santo, santo é o nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, amado igreja. É tão bom estar aqui com os meus amados irmãos e família em Cristo. Amém. Vamos lá ao livro de Ezequiel. Vamos ao capítulo 37. E eu vou ler os primeiros 3 versículos. Ezequiel 37, versículo 1 a 3. Os irmãos digam amém quando chegaram lá. Amém? O poder do Senhor veio sobre mim. O Senhor me tirou da cidade por meio do Espírito e me levou ao vale. O vale estava cheio de ossos humanos, fez com que eu passasse por onde estavam os ossos, todos ao redor de mim. Tinha muitos ossos por todo o vale e estavam completamente secos. Então, ele me disse: homem mortal, estes ossos secos conseguirão viver de novo? Eu respondi: ó Senhor Deus, o Senhor é quem sabe disso. Aleluia. Vamos orar, amada igreja. Pai Santo, Tu és o Deus que só com um sopro, só um vento do Teu Espírito pode derramar sobre uns ossos secos, sobre uma alma perdida, sobre uma alma que está completamente angustiada e soprar sobre nós. E a gente vem acima com o fôlego do Espírito Santo, renovados na Tua presença, porque Tu, meu Deus, és todo o poderoso. Amém. Aleluia. A igreja diga amém. Aleluia. Ezequiel era um profeta fascinante que escreveu um livro maravilhoso, cheio de mistério e coisas lindas e maravilhosas. E à primeira vista, quando a gente lê sobre ele, Ezequiel parece um pouco excêntrico, mas talvez mais do que qualquer outro profeta, ele queria tanto conhecer e saber o coração de Deus. E Deus sabia o coração dele. E Deus revelou-se a este profeta de formas misteriosas. Os primeiros capítulos do livro de Ezequiel, até o capítulo 33, mais ou menos, estão carregados de julgamento. O centro dos primeiros 33 capítulos de Ezequiel é do julgamento contra o reino de Judá. Mas Ezequiel atira-se a eles e explica com detalhes intensos como eles mereciam o julgamento de Deus. Porque Israel tinha quebrado a sua aliança com Deus. Quantas vezes isto é a gente hoje? A gente quebra. Ai, meu Deus, eu te amo, eu te louvo. E a gente sai para a porta fora, acontece uma desgraça, bamba! Ai, cara, meu Deus, como é que tu pudeste fazer isso, meu Deus? E a gente quebra a nossa aliança com Deus. Foi isso que o povo de Israel fez. Eles estavam a adorar outros deuses
E os seus corações estavam completamente rebeldes. Agora Ezequiel foi enviado para avisar o povo. Os irmãos estão a ouvir? Ezequiel foi avisar. Mas muitas vezes a gente não gosta quando alguém vem nos avisar. Eu tenho 42 anos e às vezes a minha mãe vai-me avisar com alguma coisa pela porta fora. Mas quem é do Senhor? Ora, escute a voz do Senhor. E se há um aviso do Senhor, a gente pega naquilo que é para a gente. Eu não sei, os irmãos estão assim, mas quando Deus quer me avisar de uma coisa, eu quero ouvir, porque eu não quero ir para o inferno. Ok. Ezequiel não só usava palavras lindas para pregar o Evangelho, para trazer a sua mensagem profética, mas ele também fazia, deixa-me ver como é que eu vou dizer isso, como uns atos de sinalização na rua, quase como um teatro na rua. Ele andava pelas ruas, ele saía e atuava de forma muito estranha, como uma forma para transmitir a sua mensagem profética. Eu quero apenas referir-me a alguns só poucos exemplos desses atos que ele fazia e que ele fez. Ele desenhou uma cidade inteira em tijolos. Outra coisa que ele fez, ele deitou-se no seu lado esquerdo. Imagina isso. Um homem aqui, estás na rua, vais para o Market Basket, vais lá um homem deitado, sempre ali deitado, para 390 dias, deitado no seu lado esquerdo. Isso quer dizer que ele tinha que comer ali, dormir ali, fazer xixi ali, fazer tudo ali. Ele não saía. E se você passasse por um homem todos os dias ali na rua, naquele tempo não era uma rua, era de outra forma, sim, claro, mas ia dizer, isto é um maluco. Oh, lá está o maluco. Era logo um apelido. Era ou não era, irmãos? Depois, ele deitou-se no lado direito para 40 dias. Depois, ele comeu, isso chama-se rações sobre extremo. Isso quer dizer, ele fazia o seu pão, ele tinha uma receita que ele fazia, e tinha uma fogueirazinha, e eu não sei dizer isso de outra maneira, mas tinha cocó por baixo. E ele fazia isso mesmo de propósito, para quando o povo passasse, ele dissesse, o que é que este homem estava dizendo aqui? Isto que é? Tudo para pegar na atenção do povo. Ele rapou a cabeça e ele pegou no cabelo tudo que tinha e ele dividiu por poucos. Um pouco aqui, outro pouco aqui. Imagina, vendo essa pessoa, tanto que o seu cabelo que ele tinha acabado de rapar, então por todo o lado. Ele cava, faz uma grandíssima cava numa parede, muito, muito fundo. Só as pessoas passavam e lá está ele, lá está o maluco. Mas todos estes atos tratem do pecado de Israel. Ok? E o que é realmente triste é que Deus tinha dito a ele, estás fazendo isso tudo, porque ele fazia isso, e ele falava, a palavra dele era para o povo se arrepender da sua rebelião. E ele fazia essas coisas e ele dizia, vocês que se arrependem antes que seja muito tarde. E ele dizia, isto é um maluco, não tens nada para me oferecer. O que é tão triste é Ezequiel estava obedecendo a tudo que Deus é, vais fazer isso assim, vais rapar o teu cabelo, vais te deitar no teu lado esquerdo e depois no teu lado direito, vais fazer isto. Deus tinha-me pedido isso, para mim fazer ações dessas. Eu não sei se eu era capaz. Eu ia dizer, Senhor, vamos dizer que eu sou maluco. E ele, mas confias
em mim quando é mão de fazer uma coisa ou não confias? Sim, sim, não, não. Toma a tua escolha. E às vezes Deus pede a gente para fazer uma coisa que a gente fica, isso já não é para mim. Isso já não, isso é fora dos meus confortos. Mas às vezes Deus pede a gente para sair dos nossos confortos. Porque Ele tem um plano que a gente ainda às vezes não sabe o que é. E o que é tão triste é que Ezequiel obedeceu tudo que Deus pedia a ele. E Deus disse a ele assim: ei, estás fazendo isso tudo, mas o povo, ainda por cima, não vão te ouvir. Eles não vão fazer coisa de ti. Então a minha resposta logo era para o Senhor: então para que é que eu estou fazendo isso? Se eles não vão ouvir, se eles não vão se arrepender do seu pecado, para que é que eu estou falando para a parede? Não há uma maneira normal de pensar, irmãos? Isto é o que vai acontecer aqui. Eu não quero que ninguém se esqueça. Nunca desista de obedecer a Deus. Nunca desista de orar pelos que são desviados. Porque Deus tem um plano. Aleluia. Eu quero falar com os pais, os avós, pastores, liderança, aqueles que estão em liderança aqui, só por um segundo. Imaginam isto? Estás a derramar o teu sangue, suor, lágrimas nos teus filhos, seus netinhos, na sua congregação, nos seus alunos, no seu próprio relacionamento com Deus. E Deus entra e diz assim: eles não vão te vir. Quantas vezes já se sentiram como estivesse a gastar o seu fogo? Essa criatura nunca vai ser de outra forma, vai ser sempre assim. Nunca vai mudar de espírito. Para que é que eu estou falando para a parede, meu Deus? Aqui estamos nós a tentar alcançar a atenção deles para desmudar de vida aqueles que estão desviados ou aqueles que não querem saber nada de Deus, que só acreditam na ciência. Quantos de nós queriam desistir depois de ter deitados de lado durante mais de um ano? Eu não sei se eu podia fazer isso só por um dia. Eu estou sendo sincera com os irmãos. Mas Ezequiel, ele estava profundamente preocupado com o estado espiritual do povo. E ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para chamar a atenção deste povo rebelioso. Eu posso sentir a carga dele só olhando para este mundo hoje. E às vezes os nossos filhos com certas coisas. Pergunta que eu tenho a fazer aos irmãos: como é que Deus está a tentar, eu estou falando para os irmãos, não aqueles que estão do lado de fora. Essa pergunta é para cada um que está aqui. Mede o seu coração diante de Deus, não diante de mim. Como é que Deus está a tentar chamar a sua atenção hoje? Porque mais tarde, no capítulo 33, Ezequiel recebeu uma mensagem do mensageiro que veio de Jerusalém, e a mensagem era esta: que o que Ezequiel tinha avisado, tudo que ele tinha profetizado a eles que ia acontecer se eles não se arrependessem durante os anos, tinha finalmente acontecido. Jerusalém foi completamente conquistado. Tanto aviso, tanto que ele avisou, para não chegar a este ponto onde a mão de Deus teve que cair sobre eles. Imagina, Tom, como é que ele se sentia nesta hora.
Tudo foi destruído pelos babilônios. O templo foi queimado. A cidade ficou destruída e acabou. Mais nada para ninguém. Tudo o que Ezequiel disse que ia acontecer para eles tornou-se uma realidade. Ele foi totalmente, Ezequiel foi totalmente justificado. Mas podes ter uma certeza de que ele não ficou nada contente. Sim, Deus teve que mostrar ao povo que isto era o filho dele, que ele estava debaixo da sua mão e que ele é que tinha chamado para fazer aquelas coisas. Mas isto partiu o coração de Ezequiel. Porque a sua própria cidade, o seu próprio povo, imagina orando pela os filhos ou filhas que estão desviados, igrejas que estão sofrendo, seja o que for, e ver a destruição cair sobre eles. Consegues imaginar a ver uma coisa dessas acontecer? Eu criava a terra. Isso dava-me uma dor tão grande. Você estava orando para um filho e eu tive que vigiar a mão do Senhor cair sobre ele. E parece que tudo se está-se a desfazer ao nosso redor. Apesar de ter feito tudo o que podia para impedir que isso acontecesse. Come on. Mas, meus amigos, não desanime ainda, porque depois de Deus ter avisado sobre o seu julgamento, depois de Deus ter feito tudo o que podia para pelo menos os preparar para o que estava para vir, depois que o julgamento veio, aí Deus entrou e disse: agora podemos esperar por dias melhores. Porquê? Porque quando tudo está tirado da gente, quando a gente fica sem nada e com ninguém, agora não há outra solução mas para escutar a voz de Deus. E Deus sabe disso. E muitas vezes, os incrédulos dizem: se Deus te ama tanto. Mas nesta semana alguém disse-me isso: se o teu Deus é tão bom, eu nunca acredito, eu sou na ciência lá no trabalho. Se o teu Deus é tão bom, para que é que te sofreste tanto? Para quê? E eu tive que dizer a ele: eu não sei todos os planos de Deus, mas a minha parte é só para confiar nele, seja o que for, porque ele é fiel. Aleluia. Só Deus diz: agora podemos esperar para dias melhores. Agora posso falar do trabalho que virá. Vejam, Deus avisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tantas vezes. Deus faz tudo primeiro para chamar a nossa atenção. E por isso que Ele usa profetas radicais como Ezequiel. Mas tal como fez com os israelitas, Deus nunca se obriga ninguém para obedecer. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo. Ele não obriga ninguém a aceitar. Ele deixa a gente tomar escolha. Ou confias em mim e obedeces em mim e na minha palavra, ou não obedeces e vives numa vida de rebelião e tu fazes o que tu quiseres. Ele dá escolha a gente. O que é que o Espírito Santo tem tocado no seu coração para que tirasse ou deixasse alguma coisa da mão para fora? Quase não me importa quantos anos
que os irmãos têm em ser relacionamento, como é que se diz? Relacionamento com Deus. Há sempre estações que a gente passa, de onde a gente tem que se consertar com Deus. Às vezes tem pelo menos uma coisa que não está certa na nossa vida e Deus vai usar, pode não ser um profeta como Ezequiel, mas pode ser um irmão de fé, um irmão de sangue, uma mãe, um avô, seja o que for, um pastor, uma pessoa de liderança, para vir te avisar. Bem, pastora Débora, tu não sabes o que é andar na minha pele, é difícil para mim. Para alguns de nós, pode ser difícil perceber exatamente o que Deus está pedindo a gente para fazer. Mas para outros, a gente sabe exatamente o que é que Deus está dizendo. Larga isto da mão para fora. Tira estas amizades da mão para fora. E eles sabem o que é. Mas eles estão gostando muito do pecado. E não estão obedecendo. Por vezes, é mais fácil tolerar coisas, amizades, relações, festas do mundo, este verão inteiro. É festa com danças, com coisas, com bebidas. E quantas vezes a gente vê os crentes, é ver só comprar uma malaçada. Faça as malaçadas em casa. Porque aquilo ali não é para os filhos de Deus. Luz e trevas não se dão. I'm sorry. Ou estão um pé dentro e um pé, ou um pé lá fora. Não pode estar misturado. Deus é santo, como a gente vê. Ele é santo. E a gente não pode vir trazer a carniçaria para o santo dos santos. Não, a gente é que tem que meter para o lixo aquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Eu estou aqui hoje e amanhã eu posso cair numa fracassa. Mas o servo de Deus não fica ali. Ele arrepende-se. Ele não fica naquela rebelião. Aleluia. No capítulo 34 até ao fim do livro de Ezequiel, a gente vê com certeza se existem alguns momentos pontuais de disciplina, mas o tom principal é um de graça, renovação e refresco. E o capítulo 37 vai exatamente neste sentido. Deus levou Ezequiel a uma visão, pelo menos é isso que vemos quando diz: a mão do Senhor veio sobre mim e depois me fez sair no Espírito do Senhor. Não diz exatamente que foi uma visão, mas parece quase certo que foi isso que Ezequiel teve aqui. Deus deu-lhe uma visão de um vale cheio de ossos secos. E eu quero os irmãos para imaginar isso agora aqui nesses corredores aqui. Tudo cheio de ossos secos. Ele olhou para lá e só conseguia ver ossos. O versículo 11 deste capítulo nos diz exatamente que isto é Israel. Isto é toda a casa, não alguns, toda a casa de Israel estava sendo representada por aqueles ossos mortos que estavam ali. Mas o mais importante
Aqui, Ezequiel 37 fala da promessa de Deus para renovar e refrescar Israel e trazê-lo de volta à terra. Se Deus, Ele dá a escolha, mas Ele dá sempre uma oportunidade para acordar os olhos daqueles que estão espiritualmente dormindo, que estão mortos. Por isso, irmãos, não desista de orar sobre aquele que está a dormir. Não, imagina se Ezequiel tinha feito isso. O que é que ia acontecer ao povo de Israel? Eu quero concentrar no que esta passagem fala para nós como crentes hoje. Mas antes disso, vamos parar só por um momento e fazer um quadro mental. Right? Você é Ezequiel. Cadê bem? Ezequiel agora. Mete isso na cabecinha. Estás a caminhar por este vale cheio de ossos secos, ossos que estavam a cozer no sol. E o que é que o versículo 2 diz? Deus ordenou-lhe que andasse à volta, que andasse para trás e para a frente. Andou assim, olhando, vendo aquilo bem visto. Porquê? Deus queria que Ezequiel visse a condição espiritual do povo. Às vezes os pastores têm que bater um bocadinho mais duro. E a gente não gosta. Ninguém gosta de levar um bocadinho duro. Mas Deus, muitas vezes, não muitas vezes, todas as vezes, eu creio que o que está na frente, Deus vai falar para ele quando é preciso acordar e moldear e sacudir os ossos que estão a dormir. Aleluia. Porque Deus é fiel. E isto trouxe-me uma dor tão grande. Quando eu sentei-me e eu estava estudando isso, quando eu pensei naquilo que Deus estava a fazer com Ezequiel, isso partiu o meu coração de um ponto pastoral, pessoal e como mãe. Isso desacomodou o meu espírito. Porque uma coisa que eu tenho pedido a Deus é para mostrar-me a condição espiritual do coração daqueles que eu amo e do meu coração. Muitas vezes, às vezes a gente fica tão busy, a gente mete tempo para o Senhor e depois Deus diz: Débora, cada o tempo para mim, vá naquele carro, vá para um parque e fala comigo. Fala comigo agora. E eu digo: Senhora, mostra-me. Mostra o que está dentro do meu coração que não te agrada. Quando a gente faz essa pergunta, às vezes ele vai dizer: ei, foste ali, não se faz mais isso. Tiveste essa conversa com fulana, vá pedir perdão. Oh, mas ela é que falou mal para mim. E ele diz: humilha-te, que tu é que és a minha serva, e esse é humilde, e eu quero para tu mostrares o fruto do meu espírito. E eu depois, eu faço a mesma pergunta nesta oração para os meus filhos, pela igreja, pelo corpo de Cristo. E para trazer uma palavra assim, hoje em dia, é porque tem muitas casas que estão sendo afetadas como o povo de Israel estava sendo afetado aqui. Dormindo espiritual. Vindo aqui, levando a Deus, mas não buscando o poder do Senhor. E não dormindo. Come on. Já alguma vez
para e pedir a Deus para mostrar a condição espiritual do coração de alguém, melhor ainda o seu coração. Eu quero encorajar os irmãos, se não fazem isso, por favor, começa hoje a fazer isso. Muitas vezes estamos ocupados a fazer detectives. A gente pensa que somos muito espertos, sabemos porque é que aquela faz aquilo, porque é que aquele faz aquilo. Mas na verdade não, a gente não faz nenhuma ideia do que é que alguém possa estar a passar por dentro. Eles podem entrar pela porta dentro com um sorriso, mas por dentro estão sofrendo. Por fora, temos bom aspecto, fazemos um bom papel, olhamos com alegria, sorrimos, estamos bem vestidos, com títulos, respeito, estatuto, sucesso. Mas quando a gente raspa só uma esquinha por baixo, pode haver apenas um pulsozinho de ossos secos, ossos que estão mortos. Diz-me, qual é o valor do teu sucesso se estiveres espiritualmente morto por dentro? Deus disse a Ezequiel para sair e caminhar sobre aqueles ossos, e foi isso que ele notou, que as vidas representadas por aqueles ossos não estavam só apenas mortos, mas também estavam desgraçadas. Come on. Eram pessoas que não tinham vida nem dignidade. Versículo 3. Filho do homem, pode estes ossos viver? Consigo imaginar o que estava passando pela cabeça de Ezequiel quando Deus perguntou isso. E Ezequiel diz, I love this. Oh, Senhor Deus, tu sabes. Eu gosto muito da resposta de Ezequiel, porque a resposta não diz a Deus o que ele acha que ele havia de fazer. Ele diz, tu sabes todas as coisas. Mas quantos de nós respondemos, sim, Deus, tu podes fazer como que estes ossos vivem, por isso vai em frente, começa agora. Esse aqui dizia isso, vai lá, Deus, vai lá, faz alguma coisa aqui. Não, nope. Ezequiel respondeu sem assumir o que pensava que Deus ia fazer ou podia fazer. Sinceramente, eu provavelmente respondia de forma muito diferente. Se estes ossos representassem quem eu amava, os meus filhos, a minha igreja, os meus irmãos em Cristo, a América inteira, o mundo inteiro, seja o que for, eu pensava logo, vamos lá, Deus! Não é de cair o queixo o fato que Ezequiel não presumir saber o que Deus ia fazer? Por vezes queremos voltar-nos para trás e dizer a Deus o que Ele havia de fazer. Vai fazer isso e aquilo. Mas não saber, escuta, isto é para aquele que falou comigo essa semana. Não saber o que Deus vai fazer em seguir, isto é que é fé em Deus. Não é quando eu sei todos os planos de Deus, é fácil ter confiança nele. Mas quando eu não sei, quando eu não sei o que é que vai ser a resposta de Deus, quando eu não sei o que é que vai sair daquele vale de onde estou, será que é fácil ter fé?
A resposta de Ezequiel mostra a confiança e a fé no que Deus já ia fazer e quando Deus quisesse fazer. Isto era o coração de Ezequiel. Ele sabia, ele tinha toda a certeza. Se Deus mandar, ele tem um plano. E ele não vê contra o plano de Deus. Grande homem de fé, aleluia. No entanto, não se confundam, porque Ezequiel sabia que Deus tinha este plano. Porque ele diz, tu sabes, portanto, obviamente, ele sabia que Deus não tinha levado a ver aqueles ossos se não tivesse um plano para eles. Então Deus mostra, nesta visão, ele mostra os ossos, ele mostra a condição espiritual de Israel por uma razão. Deixa-me dizer-vos, quando somos acordados para ver a condição seca e espiritual da nossa própria vida, é porque Deus quer fazer algo a esse respeito. Ele não quer deixar ali. Os irmãos perceberam, tenho que dizer isso outra vez. Quando Deus acorda a gente para ver a condição seca da nossa vida espiritual ou da vida espiritual de alguém que a gente ama, é porque Ele quer fazer algo sobre isso. Ele quer dizer, acorda. Ele não vai mostrar apenas só para mostrar. Ei, olha aqui. Olha estes ossos secos. Bye bye. Não. Então, ok, Deborah, até vindo. Dos ossos secos, os secos. O que é que eu faço? Se tem alguma área na minha vida, se conhece alguém, eu tenho orado sempre esta oração sobre os ossos secos, sobre essas almas. O que é que eu faço? Eu quero ler os versículos 4 a 6. Ele me disse, como é que se diz? Profetize sobre estes ossos e diga a eles que escutem a mensagem do Senhor. Para aí, eu já não vou ler mais nada, Deus já está me levando para outra maneira. A gente vai orar sobre aqueles filhos, sobre aqueles netinhos. E a gente diz, como Ezequiel diz, como Deus mandou a Ezequiel, escuta a mensagem do Senhor, ossos secos que estão dormindo. Escuta a mensagem do Senhor, porque a mensagem do Senhor é poderosa, é que liberta, é que está viva. Aleluia! Caia sobre estes ossos secos. Escuta a mensagem do Senhor. 5. Fale que eu, aleluia, fala que eu, o Senhor Deus, digo isto a estes ossos. Vou fazer como que entre em vocês sopro de vida, para que vivem novamente. Porei em vocês ligamentos e os cobrirei com carne e pele. Porei em vocês um espírito que lhe dará vida. Aleluia! Oh, o vento do Espírito de Deus. Sim, eu creio para estes filhos que nasceram aqui, debaixo destes bancos, que viram noites de vigílias e talvez estão alguma mãe sofrendo vendo esses filhos no mundo, mas não desista de orar sobre esses ossos secos para escutar a palavra do Senhor, que venha o sopro do Espírito Santo sobre eles. A gente não pode acordar eles, mas quem é Deus? A
acima do Senhor, que nos treina para lutar, que nos mostra para onde andar, que nos mostra como andar através da sua santa palavra. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Os irmãos estão a ouvir isto. Ezequiel é suposto fazer o que é agora? Pregar para um monte de ossos? Consegues imaginar isso? O que farias se visses alguém a pregar a um monte de ossos secos? Tinha que estar disposto a fazer um papel de louco. Mas Ezequiel tinha o que alguns chamavam uma confiança de aparência louca. Quantas vezes os nossos filhos dizem assim, lá vai ela, orando. Às vezes eu acordo os meus filhos, se tenho um sonho a ver lá dentro, enchi-os com olhos, de acordo, lá vai ela, minha mãe é doida. Não sou doida. Eu estou escutando a voz do Senhor para te cobrir com o sangue de Jesus. Amém, aleluia. Ok. Ezequiel sabia, se Deus disse, se ele falou, ele ia cumprir. Ele estava tão confiante em Deus que não se importava que um fato de aparecer louco. Ele era tão confiante. Man, eu quero essa confiança. Eu vou ser sincera, eu estou longe disso. Eu sou uma pessoa, I think, I don't know. Oh, eu não sei, não, mas eu quero. Eu fiquei com o queixo burco sobre este profeta por causa da confiança dele na palavra do Senhor. Indo à volta no versículo 4. Ó ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Isto é uma mensagem que só se pode pregar cheios de fé em Deus. Por quê? Porque os ossos não têm ouvidos. Mas a palavra de Deus é tão poderosa. Ezequiel estava confiante se falasse a palavra do Senhor, que era a palavra de Deus, que tinha o poder sobrenatural. Ele falou com grande fé na palavra de Deus. E o que é que Deus fez? No versículo 5 e 6. Fale que eu, o Senhor Deus, digo isto a estes ossos. Vou fazer como entre em vocês sopro de vida para que vivem novamente. Porém em vocês ligamentos e os cobrirei com carne e pele. Porém em vocês um espírito que lhes dará vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Aqui está uma coisa que eu amo tanto de Deus. É quando Ele revela algo tão maravilhoso como fez comigo aqui. E é isso. Aqui é um processo. Podemos às vezes ser tão duros com nós próprios. Mas tudo é um processo. Às vezes a gente faz uma pergunta. Deus, eu preciso isso. Deus, e a gente quer logo a resposta. Mas nem todas as vezes é assim. Muitas vezes há um processo pelo qual que temos primeiro passar. E eu vou explicar o processo desta escritura. Mas antes disso, e os irmãos vão ter paciência comigo, eu tenho que ler o que é que acontece nos versículos 7 a 14. Vamos lá. Começando no 7. Então, profetizei como me foi mandado. Enquanto profetizava, foi ouvido um grande ruído
que fez a terra tremer. E os ossos então começaram a se encaixar. Quando percebi, vi que já tinham novos ligamentos e que estavam cobertos com carne e pele, mas ainda não tinham espírito. Então Deus me disse: homem mortal, profetize e diga ao espírito que assim diz o Senhor Deus: Espírito, venha dos 4 pontos cardinais e sopre o seu fôlego nestes corpos mortos para que voltem a viver. Então profetizei como me foi mandado. O Espírito entrou neles e começaram a viver. Aleluia! Depois todos se levantaram. Era uma multidão de soldados, aleluia. Então ele me disse: homem mortal, estes ossos são o símbolo do povo de Israel. Olha o que diz o povo de Israel: temos secos os ossos, ficamos sem esperança, estamos acabados. Portanto, profetize e diga a eles que eu, o Senhor Deus, digo isto: povo meu, eu abrirei seus túmulos e tirarei todos com vida para que retornem à terra de Israel. E então, povo meu, vocês saberão que eu sou o Senhor. Darei a vocês do meu espírito e morarão na sua própria terra. Vocês saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri tudo isso. Eu, o Senhor, afirmo isto. Os irmãos apanharam o processo. Veja, Ezequiel sabia como era para procurar as pequenas coisas no que Deus estava a fazer. Porque a primeira coisa que aconteceu foi um som. Eles dizem uma ruída, um barulho. Vamos dizer um barulho. O primeiro passo foi o som. Pum, pum, pum. O segundo passo, depois os ossos juntaram-se. Imagina ver isso com os seus olhos. Osso com osso. O terceiro passo, depois apareceram tendões e carne sobre eles. O quarto passo, depois a pele cobri-los. 5, depois a respiração do Espírito Santo, aleluia, entrou nesses ossos secos. E em último lugar, depois ganharam vida e puseram-se de pé, porque isto é o poder de Deus. Mas primeiro tem um processo, e se a gente desiste quando Deus está no primeiro processo, os irmãos não vão ver o último processo, e é a vitória em Cristo, amém? Porque Deus é bom e fiel e Ele nunca vai contra a sua palavra, amém? Foi esta palavra que Deus meteu no meu coração. Vamos orar. Irmãos, ore comigo para aqueles que estão desviados, não só para os desviados, mas para aqueles que só acreditam na ciência e não sabem deste Deus maravilhoso. Pai nosso, te agradecemos pela tua santa palavra, meu Deus, e eu quero orar já sobre ossos secos. E eu digo já, através da tua palavra, ossos secos, escutam a palavra do Senhor. Receba o fôlego do Espírito. Meu Pai, que estes que são desviados, que estes que não te conhecem, Senhor, possa ter um encontro real contigo, Senhor. Senhor,
Senhor, se a sua mão tem que vir dura sobre eles, Senhor, faz o que tens que fazer para eles não ir para o inferno, Senhor. Tenha misericórdia destes filhos que estão brincando contigo, meu Pai. Tenha misericórdia. Fala, Senhor. Fala, Senhor, a eles. Pai Santo, eu oro uma oração especial por cada irmão que está aqui, abençoados que estão aqui. Escuta a voz desses irmãos guerreiros da sua fé, Senhor. Ponha eles sempre em sua direção, Senhor, que eles tenham sempre discernimento, Senhor, para cobrir aqueles que estão desviados em oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Igreja, vai em paz, na graça e na paz do nosso Deus. Amém. Aleluia.